Hoje eu venho trazer mais uma reflexão para vocês, tá? E hoje a palavra vai ser um pouquinho direcionada para as mulheres, mas isso não impede que os homens também possam estar ouvindo, né? Mas antes vamos orar e pedir direcionamento ao Senhor, para que Ele fale nos nossos corações. Senhor, pedimos, ó Deus, a sua direção. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, aqui me coloco como um instrumento em tuas mãos, Deus, que o Senhor use a minha vida, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, com a tua palavra ir de encontro, Senhor, à necessidade de cada um que está ouvindo, Senhor, Deus, esta reflexão. Deus querido, usa a minha vida, Pai, e fala aos corações, Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, no único propósito, Senhor Deus, de falar a tua palavra, Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a mulher tola e a mulher sábia. E eu vou dar alguns exemplos de mulher tola na Bíblia, de algumas mulheres que cometeram alguns atos tolos que nós devemos não seguir, né? Devemos tomar como lição para não fazer. E hoje, antes de eu começar a dar alguns exemplos de mulheres na Bíblia que cometeram alguns em sua vida atitudes tolas, eu fui lá no dicionário buscar o que significa a palavra tola, né? Pra gente ir um pouquinho mais a fundo. Significa insensato, trata-se simplesmente de uma pessoa estúpida ou tola, né? A mulher insensata, ela não edifica, ela destrói seus bens e relacionamentos. Ela mesma consegue destruir com suas próprias mãos, com sua língua, com a sua atitude, com a sua indolência, ou seja, negligência, falta de interesse, indiferença para determinada situação. Ou seja, lá em Provérbios 14, versículo 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos, né? Nós podemos ver isso em Provérbios 14, versículo 1. Vamos então a alguns exemplos de mulheres, né? Vou dar 3 exemplos para vocês de mulheres que cometeram comportamentos tolos e que houveram consequências na vida delas por causa desse comportamento. O primeiro exemplo que eu vou estar dando hoje para vocês é sobre Vasti. Bom, acho que muitos conhecem a história de Vasti, né? Vasti. Diz a Bíblia que ela era uma mulher muito bonita, né? Ela era rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero, né? E durante um tempo de 180 dias, mais ou menos, o rei Assuero estava oferecendo um banquete, né, para o povo. E nos últimos 7 dias ele estava oferecendo o banquete para os oficiais, e a sua esposa também, separadamente, oferecendo um banquete para as mulheres dos oficiais, né? E nesse meio tempo, assim, o rei Assuero pegou e pediu para chamar Vasti, para que ele pudesse mostrar a sua beleza, a beleza da sua mulher para todos que estavam ali, né? Mas Vasti, ela simplesmente se recusou, disse: não, eu não vou, e não compareceu ao pedido do rei Assuero. Ou seja, naquela época, um pedido do rei não era um pedido, era uma ordem. E essa recusa trouxe consequências a Vasti. Quais foram as consequências? Por causa da atitude de Vasti, de desrespeito, como eu disse, um pedido do rei não era um pedido, mas sim uma ordem. Ela desrespeitou o rei diante de todos os oficiais, de todos ali da festa, né? E desobedeceu ao seu esposo, né? E isso fez gerar controvérsias entre os conselheiros do rei, e a consequência foi que ela foi destituída como rainha, e foi escolhida uma outra rainha para ser colocada no lugar dela. Então ela destruiu o seu próprio casamento. Essa foi a consequência da desobediência, do desrespeito com que Vasti teve com o rei. A palavra de Deus diz que a mulher, ela deve respeitar e obedecer o seu marido.
Em Efésios 5, versículo 33, diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Para as mulheres que são cristãs, as mulheres que buscam ao Senhor, mas que tem o seu esposo que não está, caminhando junto com ela ali, em 1 Pedro 3 diz assim: assim também você, esposa, deve obedecer o seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso você dizer nada, porque ele verá como a sua conduta é honesta e respeitosa. Tá? Então, a mulher que diz a palavra do Senhor que a mulher ela deve respeitar o seu marido, e Vasti não respeitou e nem obedeceu ao pedido do seu marido. Vamos ver mais um exemplo de mulher que todos conhecem, que as consequências são até hoje. E essa mulher é Eva, Ela foi criada a partir de Adão, formada com o propósito de ser ajudadora, companheira, de Adão. Ela foi feita o quê? Ela foi feita à imagem e semelhança, de Deus. Ela era pura, diz a palavra de Deus, ela era pura, santa, e vivia num ambiente que era perfeito, que Deus tinha preparado para eles ali, perfeito, Eles não precisavam fazer nada, eles só precisavam cuidar do jardim, cultivar o jardim, mas tudo estava ali para eles, O alimento estava ali, eles não precisavam trabalhar para isso, Somente cultivar. Porém, tudo isso que ela tinha não manteve longe dos ataques do diabo. Nós estamos diariamente, em confronto com o inimigo. Ele está o tempo inteiro tentando nos destruir, tentando nos enganar. Se a gente não tiver ali relacionamento com o Senhor, nós nos deixamos cair. E mesmo assim, Eva, tendo aquele contato dia a dia com Deus, ela deu ouvidos, a Satanás. Ela sabia que de todos os frutos ali daquele jardim, ela poderia comer, mas tinha um especial que ela não podia, e ela foi lá e desobedeceu, comeu e ofereceu a Adão, Quais foram as consequências da desobediência de Eva, de ela não ter ouvido a instrução do Senhor? Ela quebrou o relacionamento que ela tinha com Deus, diretamente com o Senhor, e ela privou-se de ter a comunhão, com o Senhor. Sua tentação não foi de meramente desobedecer, e sim de agir à sua maneira e obter o que ela desejava. Muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira para obter aquilo que nós desejamos, e nós caímos, e nós desobedecemos ao Senhor, deixamos de ouvir, o que o Senhor nos direcionou a fazer, E nós podemos ver que, como Eva, nós cometemos, erros ao permitirmos que a nossa vontade nos induz a desobedecer ao Senhor. Ceder à tentação priva-nos de ter comunhão com Deus e afeta a todos aqueles que amamos, ou seja, não afeta somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, que convivem com a gente. Vemos isso no relacionamento de Eva e de Adão, e mais tarde com sua família. Toda a humanidade é descendente dessa primeira família que teve a natureza pecadora. Onde nós vemos isso? Assim, Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então as consequências foram desastrosas da desobediência de Eva. Outro exemplo de mulher que cometeu um ato tolo é a mulher de Ló, Ali em Gênesis 19 diz assim:
Versículo 17: aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Essa foi a ordem dos anjos para Ló e sua família, né? Então o Senhor fez chover enxofre de fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade toda a campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a mulher de Ló, ela não deu ouvido às orientações que os anjos do Senhor lhe deram, né? Disse que não era para olhar para trás, era para ir embora. O Senhor deu uma chance para sua família que fosse embora e não olhasse para trás. Estando ela bem distante, com seu marido, com a sua família, ela se lembrou do que ela estava deixando para trás. Ela estava apegada àquelas coisas, àquela situação, né? As coisas que ela tinha, materiais, lugar onde ela morava, ela estava apegada àquilo. E ela olhou para trás. E muitas vezes nós olhamos para trás porque estamos apegados a determinadas situações da nossa vida. E aí ela foi convertida numa estátua de sal. Ela não prestou atenção na orientação, na advertência. Quantas vezes nós não prestamos atenção na orientação do Senhor, na advertência que Ele nos dá, por causa de incredulidade, né? Nos tira a razão e ela pagou com a sua própria vida. Então esse é mais um exemplo de tolice, e as consequências foram desastrosas porque ela perdeu a sua própria vida. Tá? Vamos então, depois de todos esses exemplos que eu dei, desses 3 exemplos que eu dei de mulher tola, vamos ao que o Senhor quer de nós, né? O Senhor quer que nós sejamos mulheres sábias, mulheres que sejam orientadas pelo Senhor, que agrada ao coração de Deus, né? E a mulher sábia, ela aprende com a sabedoria de Deus. E onde nós podemos ver isso? Em Provérbios 31, tão conhecido, uma mulher que não é se dada ao nome, né? Ali, ela não tem um nome específico ali na Bíblia, né? Vamos lá, Provérbios 31, né? A mulher, o louvor da mulher virtuosa. Eu não vou ler todo o capítulo aqui, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Mas eu vou, assim como eu for lendo cada tópico, eu vou falando os versículos para vocês. Tá? Quais são os atributos de uma mulher que quer buscar ser sábia, que quer buscar direcionamento do Senhor, que quer aprender com o Senhor, deve ter? Então a mulher sábia, ela deve ser digna de confiança, diz a palavra do Senhor. Versículo 11 diz assim: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. O marido confia nela em tudo, em sua administração com dinheiro, com o lar, com os filhos, nas suas palavras, nos sonhos que eles têm para sua família, nas pretensões e fidelidade, porque ela é uma mulher que sabe conduzir aquilo que ela tem. Ela não gasta além do que ela tem, você entendeu? Ela não desobedece, ela pergunta antes: marido, eu posso fazer isso? Tem condições de fazer? Eles planejam juntos, né, o que deve ser feito. Não é aquela mulher que vai lá, né, dá um jeitinho, eu vou comprar aquilo, depois eu dou um jeito, e acaba extrapolando o orçamento, né, e ela tem uma atitude errada, e de repente, acabou, quando vai ver, embolou todo o financeiro do casal, e ela não sabe lidar com os filhos, né? Então a mulher virtuosa, que busca, que quer aprender com sabedoria de Deus, ela tem que ser digna de confiança, né? Ela tem que buscar isso do Senhor, isso com o Senhor. O Senhor me ajuda, né, administrar o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Segundo ponto que a mulher sábia deve buscar. Ela deve buscar estabilidade emocional, né? No versículo 2 diz assim: todos os dias da sua vida ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Muitas vezes
nós temos muito afazeres no dia a dia, né? Eu sei como é que é, mulher que trabalha fora, tem filhos, né? Tem marido, tem roupa para cuidar, roupa para passar, casa para limpar, aí tem que trabalhar, sair correndo, levar filho para creche, e às vezes é questão de personalidade também, né? Tem que buscar ter um temperamento, né? Às vezes a gente tá tão tarefada que a gente começa a ficar irritada com a situação do dia a dia, mas você tem que buscar essa calma no Senhor, né? Tem que ter estabilidade emocional. Ela precisa cultivar a virtude da temperança, diz a palavra de Deus, né? Seu estado de espírito deve ser estável, suas emoções controladas e seu temperamento dominado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não tem que ser mulher que grita, né? Não, que não sei o que fez, não faça isso. Não, filho, né? Não faça isso. Buscar do Senhor essa tranquilidade, o Senhor nos dá, né? Se você pedir, o Senhor vai te dar, né? Essa estabilidade emocional. Muitas vezes a gente foge do controle, mas se a gente buscar no Senhor, Ele nos ajuda, né? Terceiro ponto que a mulher virtuosa, a mulher sábia tem que buscar é ser diligente. O que é ser diligente? Diligente significa zelosa, cuidadosa, vigilante, trabalhadora. Versículo 15 diz assim: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, às vezes você, né, normalmente somos nós mesmos que cuidamos da nossa casa, mas muitas mulheres têm uma pessoa que ajuda, né? Uma pessoa que ela se diz secretária do lar, uma empregada doméstica que ajuda no seu lar. Mas para que você possa orientar sua empregada, você precisa saber fazer, né? Como é que você vai orientar se você não sabe fazer, né? Mas se você não tem essa pessoa que te ajude, você não pode ser preguiçosa, tem que acordar cedo para colocar as coisas em ordem na sua casa. Então a palavra de Deus diz que a mulher precisa ser diligente, né? Ela acorda cedo, já se levanta, já dá mantimento à sua casa. Então a palavra de Deus nos orienta a ser assim. A preguiça e a ociosidade são marcas negativas na vida dessa mulher. Ela está sempre sendo observada. Nós, como mulheres de Deus, estamos sempre sendo observadas por outras mulheres, né? Nós temos que ser exemplo, né? Aonde quer que nós estejamos, para nossa vizinha, para nossa amiga, né? Então a mulher não pode ser preguiçosa. Então, quarto ponto que a mulher sábia, a mulher virtuosa deve ser. Ela deve ser bondosa. No versículo 20 diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. A mulher que deseja ter um coração segundo o coração de Deus, ela precisa ser bondosa. Ela é sensível de tudo ela percebe tudo que está passando ao seu redor. Ela sabe, ela percebe a dor da outra pessoa. Ela sabe quando aquela pessoa está numa aflição, quando ela está passando por algo na sua vida, determinada situação. Ela tem capacidade de sentir e manter o clima do seu lar com uma palavra, com uma simples palavra de carinho, de amor. Ela apazigua a situação, ela controla a temperatura. Ou seja, se está tendo alguma situação difícil dentro do lar, ela vai lá, né, como um termostato, né? Ela consegue equilibrar a temperatura da situação que está acontecendo no seu lar, com palavras sábias, né? Com carinho, com amor, com um sorriso. Ela muda o foco da situação, né? Do que está acontecendo, dos problemas. Ela muda, ela faz daquele problema uma oportunidade. Então a mulher sábia, ela precisa ser bondosa. Ela apresenta as situações do dia a dia de maneira sábia para evitar o desgaste emocional de sua família. Ela abençoa a sua família. Ela ora pela sua família. Então a mulher, esse é o quarto ponto. Ela tem que ser bondosa. Quinto ponto que a mulher sábia precisa buscar. A mulher sábia, ela acrescenta dignidade à sua família. Lá no versículo 23 diz assim, ó: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra.
Ou seja, ela é aquela mulher que ela zela pelas coisas do seu marido, né? Tipo assim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Se um homem ele anda mal arrumado, mal vestido, né, amassado, de quem que vão falar? De seu marido ou de você? Né? Geralmente falam da mulher, da esposa. Nossa, sua esposa não cuida direito do marido, não cuida da sua roupa, né? Todas as pessoas o respeitam porque ele é a primeira a respeitá-lo. Guarda a reputação do seu marido, como diz o versículo 23. Então, a esposa que acrescenta dignidade à sua família, ao seu marido, ela não fala mal da sua família, ela não fala mal do seu marido, ela não fala mal das pessoas que ela ama, porque se você fala mal, as outras pessoas passam a falar mal também. Então quem é que vai respeitar os seus filhos, o seu marido, a sua família? Como é que eles vão olhar a sua família se você mesma não traz dignidade a ela? Então você tem que vigiar aquilo que você está falando e de como você está falando. Então você deve falar bem do seu esposo, bem da sua família, né? Profetizar, se não está acontecendo, nós profetizar a bênção na vida da sua família, para que todos o respeitem. Respeitem a sua família, respeitem os seus filhos. Não conta seus problemas para todos, né? Não sai contando o que está acontecendo dentro da sua casa, que você brigou com seu marido, ou que, né, a sua intimidade com ele. Você não sai contando a situação, né? Você resguarda, você sabe para quem que você conta. Se você não tem um amigo, uma amiga, conte para o Senhor, né? Mas não saia contando, guarde a reputação da sua família. A mulher, ela tem poder de colocar o homem, a sua família, para frente. Fazendo como? Incentivando. Então a mulher, sabe, ela, em quinto lugar, ela acrescenta dignidade à sua família. Em sexto, ela é previdente, ou seja, ela é prudente. Versículo 26 diz assim: fala com sabedoria e delicadeza. Vamos lá. Suas palavras são sábias, seus conselhos oportunos e seus ensinamentos repassados com amor. Ela tem prudência no falar, né? Ela presta atenção no que ela fala, como ela fala, da maneira que ela fala, no tom que ela fala. Ela tem controle, ela não grita, né? Não xinga, não é fofoqueira. Lembre-se as palavras, a forma com que você fala, marca, é para sempre, é para toda a vida. Então você fala com amor, aquilo vai ser guardado. Poxa vida, né? Eu fui tratada com carinho, tratada com amor, mas você grita e você fala coisa que você não quer falar, às vezes naquele momento de raiva. Marca para toda a vida. Então seja prudente, peça direção ao Senhor para que você consiga ser prudente. Em sétimo lugar, estamos já acabando. Acima de tudo isso, da mulher sábia precisar buscar ser digna de confiança, ter estabilidade emocional, ser diligente, zelosa, ser bondosa, que acrescenta dignidade à sua família, que é prudente. Acima de tudo isso, a mulher sábia, ela precisa temer a Deus. Olha lá. Versículo 30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher que teme ao Senhor, a mulher sábia, a mulher que busca de Deus todos esses atributos, ela as pratica. Olha só, o segredo de ser uma mulher virtuosa fundamenta-se em um constante relacionamento com o Senhor. Então esse é o segredo, relacionamento com Deus, para que você possa adquirir todos esses atributos na sua vida. Ela aprende com a sabedoria de Deus. Então esse eu acho que é dos mais importantes de tudo, de ser uma mulher sábia. A mulher que teme ao Senhor, que busca relacionamento com Deus, que teme a Deus e que fundamenta-se no constante relacionamento com Ele. Então esse é um dos pontos, eu acho que mais importantes de tudo isso. E em oitavo e último ponto, a mulher sábia, por tudo isso, ela é muito amada por sua família, sendo o verdadeiro centro do lar.
A mulher que consegue esses atributos na sua casa, ela é o centro do seu lar, né? Todos a amam, todos a admiram. Olha lá, e no versículo, eu não marquei aqui, acho que 28 e 29 diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu é de todas a mais excelente. Imagina você ouvir isso, né? Do Senhor, do seu marido, do seu esposo, da sua família, porque eles admiram você por ser uma mulher sábia, a mulher que equilibra o seu lar, né? Que é a coluna do seu lar. A mulher virtuosa, ela colherá com certeza, e sua família tem prazer de estar com ela. Então, a família, a mulher que busca ser sábia com o direcionamento de Deus, a família tem prazer de estar do seu lado, né? Tem alegria de estar do seu lado. Então, eu vou dizer para você, mulher, não caminhe por seus sentimentos, caminhe por sua decisão. Então decida hoje. Se você pode estar dizendo assim, mas eu não sou essa mulher sábia, né? Eu não estou bem longe de ser, mas você deve buscar, né? Eu busco isso todos os dias e quero isso para minha vida. E muitas vezes falho, muitas vezes tropeço, mas aí eu levanto de novo e vou e caminho, e aquele é o meu alvo. Então decida, né, ser uma mulher que agrada o coração do Senhor. Você tem o dom de levantar a sua família, seja como ela está nesse momento. Pare para analisar como está a sua família. Você buscando esses atributos, você tem o dom de levantar, de erguer a sua família de novo. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra, que ela possa ter falado ao seu coração, assim como falou no meu coração. Tenho buscado isso na minha vida, que você possa buscar também, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima reflexão do Diário da Palavra. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida.